A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É um prazer estar novamente com você com mais um programa Na Sua Opinião. E essa noite, como sempre acontece, teremos temas polêmicos, temas que procuramos levar até você, com a presença dos nossos convidados, com posicionamentos, esclarecimentos, para que você sempre decida o que é melhor na sua opinião. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa direta e indiretamente a todos. Nós vamos falar sobre educação financeira. E você é sempre o nosso convidado especial. Você pode participar através do Instagram, que está aí na sua tela, Programa Na Sua Opinião. Lá você pode responder a pergunta, você pode deixar a sua opinião, o seu comentário, falar sobre o assunto. Se você quiser também enviar alguma pergunta aos nossos convidados, você pode fazer através do Instagram. Mas não só através do Instagram, você também pode dar sua opinião e participar através do nosso canal no YouTube. E o canal do YouTube está na sua tela agora, Programa Na Sua Opinião. E nesse canal do YouTube, você tem acesso tanto ao programa que está sendo veiculado agora, como também a todos os outros programas já exibidos. Se inscreva, deixe lá o seu like no YouTube, Programa Na Sua Opinião. E por que nós falamos que esse tema interessa a todos? Porque quando a gente fala, é de dinheiro, é de finanças, é de planejamento, é de como você paga as suas contas, como você se planeja para o futuro, como você consegue, de uma forma ou de outra, ali com o seu salário, virar um mês, de repente fazer algum pequeno investimento. E quando a gente fala de investimento em educação financeira, a gente não fala só de pessoas que têm uma capacidade financeira para realmente pagar todas as suas contas e ainda sobra um dinheiro para investir. Normalmente, essas pessoas já têm uma orientação financeira, ou de um consultor, ou de um banco. Mas e você que fala, olha, educação financeira, eu mal consigo pagar minha conta. O que eu vou falar de educação financeira? Mas será que você não consegue melhorar o seu desempenho financeiro com alguns conselhos? De repente, será que você não está pagando um juros exagerado? Você não está pagando uma correção indevida? Ou você, por falta de conhecimento em uma negociação, ou com um banco, ou com uma financeira, será que você não está pagando mais do que você devia? Será que vale a pena você contrair uma dívida e deixar o dinheiro um pouco aplicado? Será que vale a pena a diferença entre o que você recebe e o que você paga? Você tem conhecimento de tudo isso? Então, mesmo para você que pode ter pouco dinheiro ou não consegue nem pagar suas contas até o final do mês, é importante você saber como gerir, como administrar seu dinheiro, que é lógico, você sabe que é duro de ganhar. Só você sabe como é duro de ganhar o seu salário, o seu dinheiro. Então, a partir do momento que você não toma cuidado com ele, você está desperdiçando o seu suor, o seu trabalho, o seu esforço mensal. E hoje nós temos convidados, como sempre, especiais aqui, que vão passar essa orientação a você e você vai poder avaliar. Será que eu estou fazendo isso? Será que se eu fizer dessa forma melhora? Será que piora? Daqui a pouquinho nós já vamos apresentar os nossos convidados e, reiterando o nosso convite, você pode deixar sua opinião e participar através do Instagram, Programa Na Sua Opinião. E eu já dando meu boa noite a Marcela Lopes, que vai apresentar nossos convidados. Marcela, boa noite, prazer estar aqui novamente com você. Boa noite, doutor Denis, o prazer é meu. Boa noite a você que nos faz companhia nesta noite. E hoje nós estamos muito bem acompanhados pelos nossos convidados. Ao meu lado eu tenho o Brian Heap.
Ele é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Nazareno de Point Loma, dos Estados Unidos. Ele é executivo com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais, liderou o escritório de consultoria da Gallup por 10 anos, é empreendedor e Brian fundou a empresa O Suficiente, voltada para a educação financeira, treinamento e consultoria para escolas, empresas e governos. Seja bem-vindo, Brian. Obrigado, Marcela. Prazer estar aqui nessa noite participando. O prazer é nosso. Ao lado de Brian, nós temos Alan Vieira. Ele é casado, tem 2 filhos e está na área de finanças há 3 anos. Autodidata, hoje ele é mentor financeiro, tem uma verdadeira história de superação. Aplicou o que aprendeu e transforma desafios em triunfos, auxiliando quem quer alcançar novos patamares na vida financeira. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, uma boa noite a todos. Vai ser um prazer. E você é sempre nosso convidado especial. Você pode participar, deixar sua opinião, fazer sua pergunta, seu comentário através da nossa conta no Instagram, Programa Na Sua Opinião, ou também através da nossa conta no YouTube, também Programa Na Sua Opinião. Nós vamos rodar agora a matéria-tema e depois voltamos aí com a participação inicial dos nossos convidados. Pode rodar, por favor. Atualmente, a população brasileira enfrenta um grande problema com o endividamento. De acordo com dados do Banco Central e da Febraban, 70% das pessoas gastam todo o salário ou mais do que ganham. Isso é um sinal claro de que muitos não conseguem encontrar o equilíbrio no consumo, o que pode levar a consequências graves para o patrimônio pessoal e o bem-estar financeiro. Além disso, a forma de lidar com o dinheiro pode ter um impacto em todas as áreas da vida das pessoas. As preocupações financeiras podem inclusive afetar a concentração, a produtividade e até mesmo interferir no ambiente de trabalho. A Organização Mundial da Saúde mostra que o estresse financeiro pode ter um impacto negativo na saúde mental, levando a diferentes transtornos psicológicos. Para os superendividados, a ansiedade em relação às dívidas pendentes e a incerteza em relação ao futuro financeiro muitas vezes se tornam uma fonte constante de preocupação, desviando sua atenção e energia do ambiente de trabalho. O Serasa, uma das principais fontes de informações sobre crédito e perfil financeiro, revelou que desde o ano passado, 83% dos endividados demonstram dificuldade para dormir por conta das dívidas. 78% têm pensamentos negativos devido aos débitos vencidos. 74% afirmam ter dificuldade de concentração para realizar tarefas diárias. 61% viveram ou vivem sensação de crise e ansiedade ao pensar na dívida. A estabilidade psicológica está intimamente ligada à saúde financeira. Momentos de vulnerabilidade emocional podem desencadear descontrole nos gastos, aumentando as chances de compras desnecessárias, levando à falta de metas para o futuro. Por isso, uma educação financeira sólida pode contribuir positivamente para o bem-estar psicológico e, consequentemente, todas as áreas da vida. Na sua opinião, a instabilidade psicológica pode desencadear gastos desnecessários? Olha, eu não sou médico, né? Não tenho a mínima capacidade para falar, mas médicos aqui, especialistas, já participaram do programa e falaram que a depressão, né, que é tido como o mal do século, um dos fatores iniciais da depressão é a ansiedade. Quando não se sabe controlar a ansiedade, normalmente se caminha para a depressão. E você vê ali 63%, se não me engano, já tem essa ansiedade por não conseguir pagar as dívidas. E 83% tem dificuldade em dormir pensando nos débitos, né, que tem para pagar e que não está conseguindo pagar. Então veja como a educação financeira é importante até para a sua saúde física e mental, porque a partir do momento que começa a abalar a sua saúde física e mental, abala todo o resto. Abala o relacionamento, abala a família, abala toda a estrutura familiar, né? Então é importante você sempre ter a noção da sua capacidade financeira e de como gerir aquilo que você tem, aquilo que você ganha e aquilo que você tem que pagar. Dando meu boa noite ao Brian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui, Brian. Prazer é meu, boa noite. Brian, o que você tem
inicialmente a nos falar sobre educação financeira e até baseado nesses números aqui que nós vimos agora, que para mim, como leigo no assunto, é assustador. 83% das pessoas têm dificuldade de dormir só de pensar na dívida. Qual o conselho e qual a sua consideração inicial sobre o assunto? Boa pergunta. Bem, inicialmente o que fica muito evidente é que as finanças passam por todas as áreas da nossa vida e que realmente impactam nossas emoções. As finanças é algo que consome nosso tempo que estamos acordados e algumas vezes até no nossos sonhos nos visitam a preocupação financeira. E um dos fatores interessantes a perceber sobre essa ansiedade gerada pela questão financeira é que leva muitas pessoas à inação. Em vez de você imaginar que a pessoa agora vai fazer algo a respeito, ela, por não saber o que fazer, muitas vezes procura negar o fato que realmente tem um problema financeiro e fingir como que aquilo não existe, imaginando que vai embora. Só que não vai embora, né? Volta e volta com mais intensidade, porque o sistema financeiro está ali para cobrar das pessoas aquilo que eles pegaram, que estão devendo. Então, a educação financeira, ela é importante, mas o que nós temos visto muito é que a educação financeira hoje oferecida, ela é aquela educação financeira superficial de mostrar a importância, mas não realmente dar as ferramentas necessárias para resolver a situação. Porque o que a gente nota, você tocou num ponto aí que muitas pessoas comentam. Chega a certa altura do campeonato que a pessoa fala, olha, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Eu já estou devendo aqui, eu estou devendo ali, eu estou sendo cobrado aqui, o que eu estou ganhando não está suprindo a minha necessidade. Então a pessoa vai aos poucos, acho que até inconscientemente, vai abandonando, vai achando que aquilo que ficou para trás não vai causar mais problema. Mas na verdade não é isso, né? Que a conta ela não deixa de existir. E quando ela volta com mais força ainda. Por quê? Ela volta acrescida de multa, de juros, de repente se é uma cobrança judicial, você vai ter custas de processo, você vai ter honorários de advogado para pagar. Quer dizer, não é porque ela passou que ela deixou de existir. Ela está lá crescendo e um dia ela vai colocar a cabeça para fora e vai vir para cima de você. Mas dando meu boa noite ao Alan também, agradecendo pela sua presença, ter aceito o nosso convite e as suas considerações iniciais aí sobre esses dados aí que nós passamos, que para mim, volto a dizer, alarmantes, né? Boa noite, obrigado pelo convite. Só complementando um pouco o que o Brian disse, as pessoas elas precisam entender que existem prioridades. Elas têm que ter essa prioridade com as finanças, porque é um fator que impacta muito na vida das famílias. Eu falo que isso é base. A gente tem que saber, de fato, quais são os nossos custos pessoais, quanto custa o nosso dia, quanto custa a nossa hora. E as pessoas, elas não falam sobre isso. A gente vê muito aí casos de empresas e as pessoas falando em empreender. Só que, antes de empreender, precisa ter educação financeira. Precisa saber fazer a gestão. Isso tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A maioria das pessoas não fazem isso. E hoje a gente vê nas escolas, né? Que não tem, que eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso, tem que ser obrigatório, de fato tem que ter. Queria passar, Marcelo, nós já temos algumas opiniões e comentários dos internautas, se tiver, por favor, Marcelo. Temos sim, doutor Denis. A pergunta que nós fizemos a quem está em casa foi: a instabilidade psicológica pode desencadear gastos desnecessários? Bom, o Marcelo diz que sim, que pode ser causado por alguma instabilidade emocional. A Flávia fala que sim também, porque as compras geram prazer momentâneo. Doutor Denis? Então, às vezes a gente nota que as pessoas, tem certo tipo de pessoas que têm uma satisfação assim, acima do normal em consumir, em gastar. Tudo bem, se a pessoa tem condição de fazer aquilo, né, não tem tanto problema. Mas às vezes acontece com pessoas que também não têm a condição de fazer aquilo lá. E aí acaba desencadeando um problema ainda maior. Mas eu queria passar também aos nossos convidados essa parte da educação financeira. Quando a gente fala em escola, muita gente fala, não, mas ali são crianças, não sabem nada da vida ainda, depois vai aprender, depois toma conhecimento, mas eu acho particularmente importantíssimo já começar na escola. A criança ali tem o valor, né? Saber quanto custa o lanche, quanto custa um tênis que ela pediu, quanto custa aquele tipo de roupa que ela viu, quanto custa a manutenção dela, para se ter uma ideia, né? Para começar
a desenvolver essa educação. Mas eu queria escutar dos nossos convidados. Quando deve começar efetivamente a educação financeira na vida da pessoa? Bem, a educação financeira, ela começa na casa, até antes de uma criança ir para a escola, no sentido da criança perceber que aquilo que ela tem acesso teve um custo para os seus pais. Eu digo que a primeira lição de educação financeira é ensinar os seus filhos gratidão. É a percepção de que nada está ali de graça e eles devem ser gratos por aquilo que eles têm acesso. Então, eu diria, começa em casa e na escola você vai começar ensinando educação financeira a partir de simplesmente saber quanto que cada moeda vale, quanto que cada nota vale, antes de começar a atribuir a necessariamente produtos ou serviços, fazer essa conta. Aí você tocou num ponto que é uma dúvida que eu tenho. Você falou isso da moeda, do dinheiro, quanto vale. Qual a fase correta para se estabelecer uma equação, vamos assim dizer? De repente, você me pediu ou esse brinquedo ou esse tênis. Isso daqui custa tanto. Tem gente que trabalha, ou eu, seu pai, sua mãe, precisamos trabalhar X dias para conseguir comprar isso daqui que você me pediu. Quando começa isso? Você quer comentar já? Por favor, fique à vontade. Eu acho que começa desde quando a criança começa a ter entendimento, foi que nem o Brian falou. A gente já fala sobre isso no dia a dia, a gente que vive isso. E a gente tenta passar para as pessoas que a gente trabalha e instrui. É mostrar mesmo, de fato, o que são as prioridades, o relacionamento marido e mulher. Isso, a gente é exemplo para os nossos filhos. Então, tudo que a gente faz e implementa na vida deles serve como lição. Hoje, eu tenho 2 filhos, eu compro jogos educacionais de finanças. Joguinhos que ali eu mostro para eles como é o valor do dinheiro, como a gente custear uma coisa, como deixar de ter outras coisas, entender o que são as prioridades, o que são as necessidades da família. O pai e a mãe se reunir com os filhos na mesa para ter tomada de decisões do lar, do que vai acontecer com a família. Isso é importante você fazer desde muito novo, porque ele vai entendendo a metodologia da família, e as escolas têm que implantar isso aí dentro de sala de aula, porque vai mudar a realidade do nosso país. E como é? Como se implanta isso na escola? São professores especializados, são experts na área da economia? Ou você acha que para as crianças pode ser mesmo um professor, desde que seja orientado, tenha a capacidade de ensinar isso? Bem, eu quero dar só um passo para trás e falar essa questão da casa com um exemplo pessoal com o meu filho, né? Então, quando meu filho tinha os seus 5 anos, nós definimos um valor ali de R$10 que ele iria começar a gerenciar e nós demos para ele 4 potes e ensinamos. Você vai colocar 25% aqui, que é um investimento de longo prazo. Você não vai ver esse dinheiro até os seus 18 anos. Você vai colocar 25% aqui para um investimento de curto prazo, algo que você quer juntar um dinheirinho para daqui 4, 5 meses comprar. Você vai colocar 25% aqui que você vai doar. Você vai ter um amigo na escola, alguém que você sabe, você vai doar. E você vai ter 25% para você gastar no que você quiser, filho. Então, com essa instrução, já começar a ensinar ele, né? As porcentagens mudam no decorrer da vida. Mas você começar a entender que sempre devemos estar pensando no hoje, no amanhã e no futuro e no outro. Ensinar isso, eu acho que é uma coisa interessante. Quanto a na escola, respondendo a sua pergunta agora, o que eu tenho visto é o seguinte, que ensinar educação financeira nos primeiros anos da escola precisa ser só alguém apaixonado por ensinar. Não precisa ter muito conhecimento de matemática, mas precisa ser alguém que consiga conectar com os alunos e mostrar que isso daqui não é uma coisa fora no nosso mundo. É o dia a dia da vida, compartilhando histórias pessoais, ensinando assim, o dia a dia onde dinheiro passa pelas nossas vidas, né? Então, eu já fui perguntado isso muitas vezes por escolas que implementam programas que a gente trabalha com, né? E eu digo para eles, nessa fase inicial, tem alguém que está disposto a simplesmente trazer um mundo real para o dinheiro. Ela não precisa ser matemático ou alguma coisa. Eu vou contar até uma experiência particular minha. Meu primeiro emprego, se assim pode-se dizer, né? Primeira ocupação foi empacotador de supermercado. No Pão de Açúcar. Isso muito, pela minha idade, né? Imagina, muito tempo atrás. E ali,
a gente não tinha um rendimento, você ganhava a caixinha, né, de ajudar as pessoas davam um troco ali, etc. E foi ali que realmente eu notei que eu tomei ciência do custo, de como é difícil ganhar e o preço das coisas. Por quê? No primeiro dia que eu peguei esse dinheiro, eu fui no mercado, no próprio mercado, uma gôndola, e fui comprar alguma coisa para os meus pais ali. Aí eu achei que aquele dinheiro, né, que eu tinha ganho, trabalhado o dia inteiro, ia dar para comprar tudo que eu quisesse levar. Quando eu vi, não deu para praticamente nada. Aí que eu tomei aquele choque de realidade. Falei, meu Deus, né? Poxa, eu trabalhei aqui praticamente o dia inteiro, isso aqui só deu para comprar esse negocinho aqui. Mas aquilo já incurtiu em mim esse conhecimento, né? A relação trabalho-poder aquisitivo. E a gente começa a dar muito valor nesse aspecto. Isso foi para mim, particularmente, foi muito importante. Que eu aprendi ali, eu não tive orientação, eu aprendi ali meio na raça, né? Peguei o dinheiro, fui na gôndola e vi que se comprava muito pouco. Então, acho que desse aspecto da educação é importante, quanto antes, a gente começar. Mas acho que tem um outro aspecto também, queria passar para esse tópico, de pessoas que não receberam essa instrução e que hoje se deparam com dificuldades financeiras. Então, são pessoas que trabalham, pessoas que dão duro para conseguir pagar as contas, que vivem ali, né, na corda bamba, paga aqui, deixa essa aqui para trás, e às vezes atrasa, paga multa. Essas pessoas, normalmente, elas não tiveram nenhum tipo de instrução de como agir. E hoje, muitas pessoas se encontram na mão de bancos, de instituições financeiras, que acabam cobrando juros exorbitantes, taxas exorbitantes. Quando, de repente, uma dívida que você acha que é inegociável, você procurando, tratando com conhecimento o assunto, você pode ter uma redução significativa dessa dívida e acabar abrindo espaço para você honrar as outras compras, de repente comprar alguma coisa que você precisa. Quais os primeiros passos que a pessoa tem que dar? Quem está endividado com banco, quem está endividado com instituição financeira, quem tem dívida com cartão de crédito, etc., como ela deve procurar dar um início a essa negociação? Bom, o primeiro passo que ela tem que saber, ela tem que diagnosticar de fato qual é o valor da sua dívida, para antes procurar a instituição. Ela saiba primeiro qual é o valor da sua dívida, aí ela procura a instituição, aí ela vai ter um poder de negociação muito grande. Mas quando você diz o valor da dívida, a pessoa recebe uma carta, de repente, do banco lá, ó, você está me devendo R$5.000. Então, mas ela está devendo... Então, como é que ela vai procurar esse valor real? Que é o primeiro passo, mas como é que ela vai saber o valor real? Ela dependendo da plataforma que ela entra, qual o banco que ela entra, ela consegue ter acesso a isso. E se ela não conseguir, ela liga no banco e faz uma pesquisa. Eu preciso saber de fato, porque eu quero arcar com a minha dívida. Então, para eu entender e me organizar para chegar nessa negociação, eu preciso saber qual é o valor. Muitos bancos vão falar que não é possível. E aí ela fala, tudo bem, eu não estou me negando. Mas é a insistência, tem que ter. Você tem que procurar. Não deu a primeira vez? Demorou? Porque a gente sabe que demora. Você fica ali e eles põem aquela musiquinha que fica rolando o tempo inteiro. Continua o processo porque você consegue. E o PROCON, ele atua nesse sentido? O PROCON tem o Serasa Limpa Nome também, que é divulgado aí, as pessoas não procuram. Você entra lá, você se cadastra com seu CPF, o seu nome, e aparece lá oportunidades de 30%, 40%, 50% de desconto. E lá eles mostram o valor real da dívida, quanto você está devendo, quanto é de juros. Então, você pode se planejar. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho condições de pagar isso agora. Tenha disciplina e comprometimento com aquela dívida. Entenda qual é o valor real, dilua isso em meses, em anos, e junte essa grana. Quando você tiver, você entra de fato em contato com essa instituição e fala que você quer quitar, é capaz do tempo que você esperou, você quitar por muito menos e você usar esse dinheiro para fazer outros investimentos. Porque uma coisa é você chegar, pegando esse exemplo, né? Olha, recebi aqui a carta do banco, eu devo R$5.000. Você vai sentar lá, olha, devo 5 mil, eu não posso pagar. Outra coisa é você chegar e falar, peraí, vocês estão me cobrando aqui 5 mil, mas eu notei que nesses 5 mil tem, sei lá, 3 mil de juros. Então, minha dívida originária lá, que era de 1.500, agora está em 5, porque tem multa, juros, só de juros tem 3 mil. E acontece muito, dependendo do tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito.
fique muito ligado em dívida de cartão de crédito. Então, você vai negociar em outros termos, não é isso, Brian? Uma coisa é você chegar lá e falar, eu devo 5 mil. Não, você está me cobrando 5 mais 3 mil de juros. É mais ou menos por aí? Eu acho que outro ponto importante é, quando você for para essa conversa, você precisa já saber também qual é a sua capacidade de pagar mensalmente. Então, você precisa conhecer as suas finanças para dizer assim, eu acho que eu consigo pagar tanto por mês. Vá para aí com essa informação para a conversa, né? E também esteja disposto realmente a falar o seguinte, vamos tirar uma parte desses juros, porque o sistema financeiro funciona assim. Você pagar juros é o que eles querem. Agora, isso é o lado positivo para eles. O que eles não querem é você chegar e falar, não vou pagar mais. Eles vivem um equilíbrio entre aquele que está disposto a pagar os juros que eles cobrarem e aquele que diz, não vou pagar mais, né? E aí, se você acha um meio termo entre esses dois e diz o seguinte, eu consigo pagar isso, eles estão mais dispostos a negociar. Então, para você ter poder de negociação, você precisa saber quanto que eu posso pagar. E saiba bem, porque uma vez que você renegociar essa dívida, você sobe o seu compromisso também. Caso no futuro você chegue a não pagar isso, eles têm como processar você, porque você voltou e renegociou. Então, saiba bem onde você está, para quando você chegar lá e prometer, vamos pagar dessa forma, você tem condição de pagar. Nos Estados Unidos tem um sistema muito interessante, lógico, vocês devem conhecer, o Brian, inclusive, né, morou lá, passa uma parte de tempo lá. Nos Estados Unidos você tem um score, né, uma medição do teu crédito. Por exemplo, você vai comprar a prazo um telefone lá, como esse nos Estados Unidos, você vai falar, quanto eu vou pagar de juros? Ele fala, depende do seu crédito. Você fala, como do crédito? Ele fala, não, você vai me dar aqui é um número lá como o nosso CPF aqui, a pessoa vai lá, acessa e vai ver. Então, olha, o Brian é um bom pagador. Está aqui, olha, não tem nenhuma dívida nos últimos 3, 4 anos, ele está pagando em dia o cartão de crédito, etc. Então, a taxa de juros para o Brian é uma. Aí eu vou lá, hipoteticamente, tá? Puxo o do Alan. Não. O Alan já atrasou aqui uma vez, esse mês passado ele atrasou o pagamento do cartão, etc. Então, a taxa de juros do mesmo telefone, na mesma loja, para o Brian vai ser uma, para o Alan vai ser outra, dependendo do score de cada um. Parece que tem um projeto para funcionar no Brasil, algo semelhante agora, né? Eu não tenho conhecimento a fundo disso, mas eu sei, aqui a gente tem o score, né? Conforme a gente está bem no mercado, a gente está com as dívidas pagas, a gente tem o score alto para poder comprar, ter linha de crédito, né, aberta e acessível para, dependendo de como está a sua pontuação. Agora, desse sistema eu não sei te falar de fato se está para implementar aqui. Não tem, aqui não permite que você cobre um juros diferente sobre o mesmo produto. O que permite é que você dê uma linha de crédito maior ou menor de acordo com o score que essa pessoa tiver, né? Mas a taxa tem que ser a mesma. A taxa, se você for aprovar o valor, aí vai depender, sim, de quanto que você está pegando em valor, né? Isso, sim, pode impactar a taxa. Então, varia de acordo com quanto que você está financiando, mais do que simplesmente pelo seu score. O score no Brasil existe já, mas é uma coisa mais recente, né? Aqui no Brasil, antes, funcionava num sistema interbancário, mas que não era conectado através desse sistema de score que agora tem no mercado, sim. E são as pessoas também procurarem informações, ir atrás de outras parcerias, outros lugares que forneçam esses empréstimos. Porque eu falo muito para as pessoas, cara, vai atrás do conhecimento, da informação, o que você quer fazer, como você quer fazer. Porque aí você consegue identificar quais são as melhores taxas, o que você pode fazer para negociar, porque às vezes você tem um poder de negócio, você demonstra para a pessoa e aí você consegue reduzir essas taxas. Antes, eu vou passar para a Marcela, depois já volto com essa pergunta para vocês. Qual a pior dívida? A pior dívida é o seguinte, qual a que te cobra mais juros? Qual a que realmente te estrangula ali na hora que você deixa de pagar, que você está inadimplente? Passar para os nossos convidados, mas antes para a Marcela. Marcela, temos mais participação dos internautas? Temos sim, doutor. A pergunta que nós fizemos foi: a instabilidade psicológica pode desencadear gastos desnecessários? A Daniela acha que sim, porque quem está instável está mais propenso a cometer abusos. E tanto a felicidade quanto a tristeza podem nos fazer querer gastar mais. Doutor Denis?
Uma opinião interessante aí, né? Mas, por favor, qual a dívida aí que realmente é aquela, como falar, amarvada, né? Qual aquela lá que estrangula quando você deixa de pagar? Sem dúvida, cartão de crédito. Né? Cartão, né? Hoje a lei mudou, era pior no passado, né? No passado você entrava na dívida do cartão de crédito e ele era uma dívida rotativa e poderia continuar acumulando, né? Hoje em dia é obrigatório, depois que passar os primeiros 30 dias de uma conta de cartão de crédito vencida, que o cartão de crédito entre em contato com você para tentar fixar aquele valor e você pagar ele parcelado para frente. Então, mas mesmo assim, quando você olha, mesmo esse negociado, é o juros mais alto, né? É lógico que a gente está falando dentro dos sistemas financeiros tradicionais, cartão de crédito. Eu cheguei a ver, desculpe, me corrija se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, chegou num pico de quase 900% ao ano o cartão de crédito. Tinha organizações financeiras aí cobrando 900% ao ano. Sabe o que é 900% ao ano? A poupança hoje te paga quanto ao ano? 10%? Mais ou menos? Menos. Menos de 10%. Menos de 10%. Quer dizer, o dinheiro que você coloca na poupança rende menos de 10%. O dinheiro que você devia para o cartão de crédito, tinha certos bancos, instituições financeiras, que te cobravam uma taxa de 900% ao ano. Então, veja aí a discrepância nela. Então, é um mau negócio mesmo dever para o cartão? Cartão e financiamento. Financiamento de carro também é um grande... É um que deixa as pessoas aí bem endividadas, porque elas acabam querendo realizar um sonho. Às vezes tem pessoas que nem moram em uma casa tão legal, mas ela prefere ter o carro. O brasileiro e aí faz aquela dívida, não consegue pagar, e aí vira uma bola de neve, né? Porque os juros é absurdo. E elas, quando vão comprar, não faz essa pesquisa de juros. Essa é uma dúvida que a gente tem. Quando a gente fala de juros no cartão de crédito, ele falou juros é absurdo. No atraso, porque a taxa de financiamento não é tão alta, né, para o carro. Na realidade brasileira não é tão alta, né, se você for financiar um veículo. O problema é quando você atrasa o pagamento. É aí que está a questão, porque as pessoas na hora da compra, ela nem presta atenção na taxa de juros. Ela só quer ver o valor do carro, o quanto ela vai pagar de parcela e está tudo bem. 60 meses de R$500. Isso eu tenho, não, dá para pagar. Só que ela não faz o cálculo de quanto de fato vai chegar o valor desse carro. E ela não entende que, se ela está pagando um carro a 60, mas se ela fizer a soma, ela entende que com 30 meses, se ela tiver disciplina, foco, comprometimento, ela consegue ter esse bem e ter uma vida mais tranquila, organizada financeiramente. Um outro detalhe que também acontece, isso daí é comum nos Estados Unidos, você financia ali um imóvel, por exemplo. Aí você financia em 30 anos. Tem uma taxa de juros lá. Hoje está girando em torno de 6% ao ano, mais ou menos, para financiar um imóvel. Só que, a hora que você começa a fazer conta de quanto você está pagando, você se assusta, porque, inicialmente, quase 80% do valor que você está pagando é de juros. Você está amortizando só um pedacinho ali do principal. Então, o que o Alan falou, né? Depois de 20 anos, você comprou 3 casas e recebeu uma. É que nem apartamento também, as pessoas não falam isso. Hoje em dia, você faz um financiamento aí de 60 meses. Só que as pessoas, elas chegam lá, eles fazem a negociação e falam assim, você paga a primeira e a última. Só que ninguém nunca falou para elas que elas podem pagar o prazo. Isso diminui muito os juros que ela vai pagar. E tem hoje nas redes sociais e em canais aí de finanças que as pessoas podem seguir e aprender e tirar bons frutos disso, que vai mostrar esses caminhos que não é difícil. Você entra no próprio aplicativo ali de quem você contratou esse financiamento e você paga no prazo, reduz absurdamente os juros e você consegue aí adquirir outros bens que você tem como sonho e objetivo, né? Quando você fala pagar no prazo, o que é? Você pagar a última e a do mês ou pagar a última? Não, você paga a parcela em dia, a primeira, e aí você não paga a última. Você entra no aplicativo da financeira e paga o prazo, porque são prazos de 60 meses. Você fala, não, quero pagar 10 meses, em vez de pagar o valor da última. Certo. Isso reduz o número de parcelas. As próximas 10. Você reduz o número de parcelas no prazo. E aí você não está pagando aquele valor. O valor que você pagaria na última,
você paga em prazos, você diminui assim, é absurdamente incrível o resultado que você vai ter aí na redução de custos quando você faz essa jogada. Então, eu queria, daqui a pouquinho a gente vai rodar o Povo Fala para saber o que o brasileiro pensa sobre consumo, sobre educação financeira, mas eu queria que você já começasse a fazer esse exercício. Você que tem dívida aí com o cartão, você que tem dívida com o financiamento do carro, financiamento da casa, os nossos convidados aqui já deram algumas explicações, procure orientação, porque de repente você tem uma economia aí, às vezes de R$1.000, R$1.500 por mês, que vai te ajudar em muito no seu orçamento. E esse dinheiro está indo embora sem retorno nenhum, você não está vendo benefício nenhum nisso daí. E está se apertando cada vez mais, trabalhando cada vez mais para conseguir pagar essa conta. Mas vamos rodar o Povo Fala e a gente já volta com a participação dos nossos convidados. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre educação financeira. Na sua opinião, a instabilidade psicológica pode gerar gastos desnecessários? Sim, a depender do que seja essa instabilidade psicológica, sim. A própria compulsão por compras, né? Isso pode gerar, né, gastos desnecessários. Porque é a fuga, né? A pessoa é uma fuga que a pessoa encontra, né? Ela não consegue resolver aquele problema, mas ela se satisfaz com a compra. Sim, eu acho que é um dos fatores, né? Não sei, você pode ter... Isso deve causar instabilidade emocional e a pessoa pode acabar descontando, tendo algum gasto que não deveria ter, né? Não sei. Não tenho informações maiores sobre isso. Com certeza. E eu acho que por isso que as coisas são montadas desse jeito, como a gente vive elas, na verdade. E quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente sente que a gente não precisa de alguma coisa fora da gente para conseguir suprir o que a gente precisa. E eu acho que é isso. Sim. Às vezes ela tá ali passando por uma dificuldade, ou talvez uma depressão, ou algo que aconteceu assim inesperado, ou alguém... Ela frustrou alguma coisa. E aí dá aquela, vamos dizer assim, uma angústia, uma agonia. E aí ela fala, não, eu vou dar uma volta em algum lugar, e aí acaba entrando no shopping, numa loja, acaba gastando, e aquilo parece que supre, entendeu? Parece que dá uma satisfação. E na sua opinião, a instabilidade psicológica pode desencadear gastos desnecessários? E você pode participar e deixar sua opinião, seu comentário, sua dúvida através do nosso canal no Instagram, Programa Na Sua Opinião, ou através do nosso canal no YouTube, também Programa Na Sua Opinião. E no canal do YouTube você acompanha o programa que está sendo exibido agora, bem como todos os outros já veiculados. Antes de passar ao próximo VT, que ele é bem esclarecedor, queria pedir à produção já deixar no ponto, eu só queria passar ao Brian para ele explicar um pouquinho para a gente como funciona o custo efetivo das coisas. Por favor, Brian. Obrigado. Só compartilhar para você que está querendo negociar sua dívida. É importante você saber que, por lei, você tem o direito de saber qual vai ser o custo efetivo total de você pagar essa dívida. Então, entre em contato com a financeira ou a loja, quem está com essa informação, e eles têm a obrigação de te informar isso. O que é o custo efetivo total? É efetivamente quanto que você vai pagar além do custo do produto, incluindo, seja juros, seja algum custo de financiamento, algum custo inicial para fazer o contrato, todos os custos que eles acabam embutindo, algumas vezes te fala assim, vai ser taxa zero. Vai ser taxa zero, mas você vai pagar um custo de contrato, você vai pagar um IOF. Então, a pergunta custo efetivo total ajuda você a olhar suas dívidas e saber qual dívida realmente está me custando mais cara, qual eu deveria quitar primeiro. Taxa zero me lembra um pouco a história do almoço de graça, né? Não existe. Alguma coisa está ganhando. Ninguém vai ser bonzinho. Todo mundo está lá para ganhar dinheiro. Não está lá para um trabalho voluntário, etc. Não, está lá para ganhar dinheiro. Então, taxa zero, meu amigo, quando te falarem, não existe. Eu queria pedir para rodar outra matéria agora, depois a gente volta com mais participação dos nossos internautas. Pode rodar, por favor.
De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 47% da geração Z, ou seja, os jovens de 18 a 24 anos, não conseguem realizar o controle de suas finanças. E a dificuldade maior está em guardar dinheiro, mesmo que em baixas quantias. No entanto, essa não é uma característica exclusiva da geração Z. Pesquisas científicas já mostraram que o cérebro tem uma tendência a preferir benefícios imediatos a alguma vantagem no futuro, principalmente em jovens. Por isso, poupar dinheiro se torna uma tarefa tão desafiadora. O não conseguir guardar passa por uma falta de educação financeira, de orientação também. É lógico, tem gente que fala, não, eu já ganho tão pouco que nem o básico eu consigo comprar. Ok, mas quando sobra alguma coisa, parece que a pessoa ela não tem assim, um certo parâmetro. Uma coisa está associada à outra, Alan? Sim, cara. O que eu vejo muito das pessoas é o imediatismo. Esse é o grande sabotador das pessoas não tomarem conta das suas finanças. É a compra impulsiva? Isso. Não, gostei dessa camisa aqui, eu vou comprar. Como se não houvesse amanhã. E aí ela acaba se sabotando. E aí hoje, por conta das redes sociais, ela vê uma vida do outro, ela quer viver a vida do outro. Se ela conseguir viver, entender e viver dentro da sua realidade e não querer que as coisas aconteçam assim, no estalar de dedos, porque não existe fórmula mágica. A receita é uma só. Tudo na vida tem sacrifício. Tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. E é estipular mesmo, colocar no papel. Eu costumo falar para as pessoas, coloque nos seus sonhos, escreva sonhos, suas metas, seus objetivos. Coloque ali, pregue na parede do seu, do guarda-roupa do seu quarto, na porta de saída da sua casa. Que você vai olhar ali todo dia e falar, quando você chegar para fazer uma compra impulsiva, para realizar aquela satisfação momentânea, você vai lembrar, se eu comprar essa coisa agora, aquele meu sonho, aquele meu objetivo vai ficar muito mais distante. Então, você é comprometido com você. Tudo é uma questão de escolha. E eu não tive essa instrução de educação financeira quando mais novo. Muitas pessoas não têm e são heranças dos nossos pais porque eles não tiveram. E está tudo bem. É a gente entender e daqui para frente mostrar para eles que é possível. Eu faço isso com os jovens do meu condomínio, eu faço isso com a minha irmã, eu mostro para ela, falo, quais são os seus sonhos? Coloque isso no papel. Quando você entende de fato o que você quer para a sua vida, você vai abrir mão de algumas coisas. Isso a gente fala no relacionamento, saúde, porque as finanças ela é a base para você ter uma boa família, estar bem com a família. Você não pode esquecer do seu lado pessoa, de cuidar da sua saúde, fazer uma academia. Você vê que as pessoas hoje em dia, elas fazem muito dieta, mas ninguém de fato consegue. Por quê? Qual é o objetivo? A primeira pizza que passa na frente dela, eu já quero. Faz a dieta para poder comer. Você está entendendo? Para poder comer o que quer. Então, essa geração, eu queria passar para o Brian, mas eu acho que essa geração Z aí que nós mostramos na matéria, ela tem mais dificuldade do que a minha geração, a geração dos meus pais, dos meus avós. Por quê? É uma geração que quer tudo na hora, imediato. Então, essa compra impulsiva, acho que funciona mais com essa geração também, não é isso, Brian? Com certeza há um imediatismo, né, de todas as conquistas na vida. Mas no final das contas, eu acho interessante que a gente acaba tendo um conflito interno, todos nós, né? Um conflito entre o quê? Viver o hoje em troca do amanhã ou deixar de viver o hoje para eu aproveitar melhor o amanhã. E esse conflito é um conflito financeiro também nas nossas vidas. O que essa matéria que a gente viu agora falou sobre é um termo técnico realmente na área de economia chamado desconto hiperbólico, que é o quê? A gente desconta o futuro, fala, aquele futuro prometido não é tão bom como eu aproveitar esse momento agora. E então a gente vive o momento. Mas tem outras pessoas, e a gente conhece alguns, que alguns chamam de avarento. Aquele que não quer gastar nada, sempre guardando para o futuro, né? Que também é errado. Que é incerto, a gente não sabe se vai estar aqui no futuro, né? Então, o Eduardo Gianetti, no livro dele, O Valor da Amanhã, ele faz essa reflexão. Ele fala o quê? Por mais tempo em nossas vidas ou por mais vida em nosso tempo, né? Ou por mais tempo de vida, desculpa. Então, mais tempo de vida ou aproveitar melhor a vida? Qual desses dois vai ser? E a decisão financeira passa por essas coisas. E essa geração acha que vai viver para sempre, mas ela quer viver o hoje, né, sem se preocupar com o que vem no futuro. Quer viver intensamente, né?
Eles não pensam no amanhã. E é o que eu falo para os meus clientes, e eu acredito que o Brian também fala para os deles, você não precisa deixar de ter as coisas, porque fica chato, se torna chato, a vida fica chata. Você fala, não vou deixar de fazer um monte de coisa. Não, faça, mas você entenda que você vai ter que gerar mais lucro, trazer mais receita. A gente não corta nada, a gente mostra o caminho e as ferramentas para que as pessoas entendam que é possível, mas com a educação financeira o resultado é muito satisfatório. Nós temos agora também a participação, aqui através, nos mandaram o vídeo, é muito importante a gente registrar a participação da Tayla Campos. Ela é residente no Panamá e tem um site muito importante sobre esse assunto. Ela vai dar uma pitadinha aí para a gente. Pode rodar, por favor. Boa noite, Dr. Denis Munhoz. Que bom que eu estou aqui no programa Na Sua Opinião, com o assunto de hoje, educação financeira. Meu nome é Tayla Campos, sou mentora da vida financeira do Cristão Rico. Temos um canal no YouTube, Cristão Rico, e também no Instagram. Sim, fazemos um evento gratuito com mais de 28 aulas de educação financeira chamado Intensivão de Finanças Bíblicas. E no assunto de hoje, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que não ensina educação financeira na escola, né? Muitos adolescentes já estão seguindo, jovens, adultos, se tornando adultos, que poderiam ter aprendido educação financeira na escola, mas não aprenderam. Eu vejo que isso faz parte do sistema para manter as pessoas na situação que elas estão. E quando não se tem uma mudança, não se aplica o que está em Romanos 12:2, que é: sede renovados pela mudança da sua mentalidade, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como está sem um ensino correto de educação financeira, onde se traz princípios milenares que contém na Bíblia, como o princípio da multiplicação, a parábola dos talentos nos ensina a multiplicar, princípio da boa administração financeira, do planejamento, quando se fala vai construir uma torre, quanto tem que planejar antes de executar, e o princípio da boa mordomia. Sim, o princípio da boa mordomia está na Bíblia também, porque somos todos mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Então, eu acho que para ficar nesse sistema, que a educação financeira ela é muito importante para que a gente tenha verdadeiramente essa mudança de mentalidade que é necessária. Sei que há rumores de algumas escolas estão introduzindo essa matéria nas escolas, mas há muito que se fazer ainda. Então, como a gente tem que cuidar dos nossos alunos, dos nossos jovens com essa matéria que é muito importante, e para os adultos cada vez mais deve buscar educação financeira. E como eu digo aos meus mentorados, a educação é algo que ladrão nenhum vai te roubar. Então, conhecimento, pode vir um ladrão que for na sua casa levar os anéis, mas o conhecimento fica. E quando você sabe o processo de fazer a geração de riqueza, não importa, pode te levar tudo, mas você sabe fazer o processo, você sabe plantar a semente, você sabe o tempo certo da colheita. Então é isso, obrigada pela participação no programa Na Sua Opinião, e eu deixo aqui o link para se inscrever no Intensivão de Finanças Bíblicas, que é gratuito, cristãorico.com/evento, que é um curso gratuito de educação financeira online. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tayla, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Foi muito bom poder contar com você aqui no nosso programa. Marcela, temos mais algumas opiniões de internauta? Temos sim, doutor Denis. Para você que ligou a TV agora, a pergunta que nós fizemos foi: a instabilidade psicológica pode desencadear gastos desnecessários? A Edjane deixou uma pergunta: o banco pode diminuir os juros caso a pessoa se recuse a pagar o que estão cobrando? Bom, já vou passar para os nossos convidados agora
o nosso tempo está acabando, as considerações finais vão responder essa pergunta. Primeiro para o Brian, na sequência para o Alan. A pessoa pode se recusar a pagar os juros? A pessoa pode se recusar a fazer o que quiser. Agora, normalmente, os bancos tradicionais não estão muito abertos à negociação dessas dívidas, a não ser uma renegociação da dívida para fazer um novo contrato, né? Então, não terão provavelmente muito sucesso ao fazer isso. Brian, por favor, Alan, pode, na sequência. Eu acho que é importante você criar a sua estratégia. O banco tem a estratégia dele, monte a sua estratégia, entenda o que você pode fazer e como você pode fazer, e depois você procura. Se ele falar que não é possível, você reorganiza os seus pensamentos, a sua estratégia e entra em contato novamente, porque você vai conseguir. É um jogo. Isso aí, cada um tem que ver o seu interesse. Você não pode aceitar passivamente se você não está conseguindo arcar com isso. Eu queria já agradecer aos nossos convidados, nosso tempo está acabando, passar para as considerações finais. E lembrando, você pode assistir novamente a esse programa, como todos os programas já veiculados, através do nosso canal no YouTube. Está aí na sua tela, Programa Na Sua Opinião. Então se inscreva, deixe seu like, você vai receber as informações, as novidades sobre o programa. É muito importante a sua participação. Marcela, muito obrigado, foi um prazer estar novamente aqui com você. O prazer foi meu. Uma boa noite. Brian, suas considerações finais, meu muito obrigado. Obrigado. O que eu gostaria de deixar para você que está acompanhando-nos nessa noite é que a educação financeira ela é fundamental, que a Tayla Campos nos trouxe um texto bíblico e a Bíblia ela é rica em ensinamentos sobre finanças, é um bom recurso onde podemos aprender. E uma coisa que é muito importante pensar sobre é o seguinte, responder essa pergunta, quanto é o suficiente? Você sabe qual é realmente o ponto em que você vai poder encontrar contentamento? Porque se nós não tivermos isso definido para nós, quanto que é o suficiente? Qual é o padrão de vida que eu entendo que me traz contentamento? Se nós não tomarmos cuidado, seremos bombardeados por um mercado que vai querer que nós cada vez gastemos mais, tá? E tem um texto lá de Salomão que nos diz o seguinte, que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Muito obrigado, foi um prazer, Brian. Queria agradecer também ao Alan a participação dele e as considerações finais. Eu agradeço o convite e estar aqui participando desse bate-papo. O que eu quero deixar aqui para vocês é que com educação financeira há esperança, você pode ter uma vida melhor, sim. Você pode conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, sim. E outra dica que eu quero deixar aqui, que é valiosíssima, mudou o jogo da minha vida, foi criar o hábito da leitura. Então, crie o hábito da leitura. Tem vários livros aí, vou citar alguns nomes aqui, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri. Você pode entrar nas redes sociais dessas pessoas. A gente tem canais de streaming que falam, né? Assista a série. Faça uma série dessas pessoas que você já vai conseguir sair de onde você está e dar um passo maior, e você vai ver que é surpreendente e pode mudar a vida de muita gente. Vamos usar o que a gente tem ao nosso favor. Obrigado, eu fico muito feliz por estar aqui participando com vocês. Muito obrigado, Alan. E eu queria agradecer a você que mais uma vez nos deu a permissão de entrar na sua casa. E você que participou ou não participou, acompanhou a nossa programação, o programa é sempre feito pensando em você. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente aqui com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.